Olá Moçambique, olá o mundo. Sejam todos bem-vindos ao Mais Debate, aqui no canal Temas Transversais com Ilustre Munguama. Hoje vamos olhar para a exclusão do Venâncio Mondlane nos diálogos rumo à pacificação do país. É disto que nós vamos compartilhar as nossas opiniões. Mas para isso conto com o Belton e o Júnior, que também está aqui para compartilhar conosco aquilo que são as suas ideias. Começo consigo, Belton. Como é que olhas para esta exclusão do Venâncio Mondlane nos debates rumo à pacificação do país? Sim, bom dia a toda a plateia dos espectadores e bom dia a todo o painel aqui presente. Sim, dizer que a exclusão de um membro que faz parte da solução de um certo problema causa um problema. Digamos, o BN7, digamos que é a causa do problema. Então, ele deve fazer parte da solução do problema. Excluí-lo significa que o governo não está interessado em resolver os nossos problemas. Ou seja, quer dizer que vão chamar a Nova Democracia, vão chamar o Renamo, o MDM e o Podemos e a própria Verlio. Vão discutir sobre um problema de alguém que causou, mas não está presente para saber quais são as condições para que esse problema seja resolvido. Então, não faz sentido dizer que há uma unidade nacional se não estão a incluir o fator principal, o VN7, para a resolução do mesmo problema. Então, podemos afirmar que o Venâncio Mondlane é a forma para alcançar a solução? Não. Podemos dizer que ele deve estar em todos os diálogos, porque ele também é um membro crucial, digamos, no todo esse processo, digamos, do processo eleitoral até a pacificação. Porque, como o segundo mais votado, ele tem direito a um cargo executivo como conselheiro do Estado. Mas ele disse que não irá aceitar esse cargo se não forem aceitas as suas condições. Logo, já ele começou a negociação e ele disse o seguinte, que está aberto a diálogo, mas nunca foi chamado para tal. Muito bem, muito obrigado, Belton. Voto consigo. Bom, Júnior, como é que olha para essa exclusão do Venâncio Mondlane naquilo que são os debates, sendo que ele como posso dizer, é a pessoa mais querida pela população, digamos assim. Como é que olhas para essa exclusão? Será que há aqui um avanço ou há retrocesso naquilo que é a pacificação do país? Saudações a todos os internautas, saudações aos meus colegas aqui do painel. Ainda esta questão que me é colocada aqui pelo mediador, eu quero dizer primeiro que a pacificação, ou seja, para que haja pacificação, é porque há um certo conflito, não é? Por se resolver. E nós vamos perceber que o conflito não é algo que acontece somente de um lado. É porque há duas partes opostas que causam um certo conflito. Porque um pode estar a reivindicar por uma certa coisa que o outro lado não tem cometido. Portanto, para que haja pacificação, é preciso que ambas partes encontrem-se em uma mesa redonda, não é? Para debater, ou seja, trazer à luz aquilo que são os problemas, de modo a achar-se as soluções, não é? Exato. Então, a exclusão de uma das partes, como disse aí o meu colega do painel, o Belton, faz com que a resolução deste problema seja, primeiro, moroso, porque uma das partes pode estar lá, não é, com algumas ideias a colocar, porém se a outra parte estiver ausente, não é, naquele diálogo, como diz o VM7 que está aberto para o diálogo, não é? Certo. Portanto, é deixado de fora. Então, isto também mostra de alguma forma uma
desorganização por parte daqueles que pretendem solucionar este problema. Porque há uma necessidade, primeiro, de reunirem-se as partes, não é? Em um único lugar, de modo que este problema seja debatido e tragam-se aí soluções, de modo que o povo moçambicano possa ter aquilo que é a sua paz. Porque nós vamos perceber que nos últimos dias tem havido um grande alvoroço, não é? Tem havido uma grande confusão no país, e esta confusão não somente toca a população, mas também a parte governamental. Então há uma necessidade de trazer-se à mesa estes membros, de modo que traga-se aqui à luz as soluções, tanto do lado do VM7, assim como do lado do governo, de modo que possam unir as ideias e ambos possam trazer as soluções necessárias para o desenvolvimento do nosso país. E perguntou aqui o nosso mediador se há retrocessos ou avanço quanto aos diálogos, não é? Partidos. Então, quanto a isso, por uma parte eu diria que se há avanços, são bem poucos, não é? Porém, os retrocessos o retrocesso é o que mais predomina. É o que mais é visível. Pois é. Então, por quê? Porque desde que começou esta confusão, nós vamos perceber que há muitas infraestruturas que foram destruídas, a economia do país baixou drasticamente. Então, assim sendo, podemos ver que estamos em um colapso, não é? Ou seja, a economia do país entrou em um colapso. Então, para que mesmo venha se recuperar a economia do país, isso pode levar muito tempo se ainda de alguma forma continuar-se com estas manifestações que temos assistido a cada dia que passa, se continuar-se com esta desordem que temos assistido a cada dia que passa no país. Então, quanto aos avanços e aos retrocessos, nós podemos compreender que há mais retrocesso do que avanço. Sim. Ainda nesse fim do pensamento, gostaria de perceber, uma vez que mencionou que o VM7, né, tem mostrado a sua disponibilidade para o diálogo. O que está em causa? O que falta aqui? Será que o presidente da República, né, não tem bons conselheiros para que possa entrar em diálogo com o VM7? O que falta para ele? Porque o VM7 diz que está disponível. E por outro lado temos o Daniel Chapo a dizer que nós vamos optar por diálogo, mas este diálogo ainda é assim abstrato, né? Não é algo concreto. O que está faltando? Por que não chamam o Venâncio para sentar na mesa do diálogo? Olhando para essa questão, aqui há de alguma forma, ou seja, procura-se de alguma forma tapar-se o sol pela peneira. Pela peneira, na gira popular. Pois é, porque nós vamos perceber que Venâncio Mondlane, ou VM7, assim como é vulgarmente conhecido, diz estar aberto para o diálogo. E a outra parte também diz estar a convocar, não é? O diálogo. Este mesmo diálogo. Mas nós vamos perceber que durante a realização deste diálogo, uma das partes é deixada por fora. Então, assim sendo, nós vamos perceber que aqui ainda está a brincar-se uma corrida, como disse um dos deputados, não é? Uma pequena corrida dos ratos, não é? Porque um procura esconder do outro, não é? Um procura seguir o outro para ver quem tem mais razão e quem tem menos razões. E nós vamos perceber que o que tem mais acontecido é que um vai acusando o outro e as soluções, na verdade, para esta desordem, esta anarquia que nós temos presenciado, não são colocadas assim à vista do público. Então, há uma necessidade, quero dizer há uma necessidade assim que é de tanto a parte do governo, assim como a parte do Venâncio Mondlane, entrem em um consenso, não é?
de modo a resolver este problema, de modo a trazer à tona aquilo que são as suas propostas, porque nós vamos perceber que estas propostas são apresentadas de formas paralelas, mas não são colocadas como propostas que podem ser, por exemplo, imediatamente colocadas em prática. Em prática, Sim. a sua execução. A sua execução tem sido ainda uma incógnita por se resolver. Muito obrigado. Vou para o Belton, ainda com a mesma questão. Se do outro lado temos o Venâncio Mondlane a falar que está aberto totalmente para o diálogo. E do outro lado temos o Daniel Chapo, que é o presidente da República. Ele também diz que a melhor solução é o diálogo. Agora, o que falta ter esse diálogo? O que falta colocar em prática esse diálogo? Sendo que já sabemos que essa é a fórmula que nós temos para alcançar aquilo que é a solução. A solução é esta, que é a pacificação do nosso país, Moçambique. Sim, a dizer que o diálogo é algo muito necessário no momento. Só que tem um porém. O nosso governo diz que quer um diálogo. Mas como que vais criar um diálogo excluindo a parte que irá dialogar contigo? Numa guerra sempre existem duas pessoas que vão disputar sobre um certo assunto. Então nós precisamos que as duas pessoas estejam em uma mesa de modo a negociar os termos da sua paz. Porque se os dois estão distantes, não há como negociar nada. E primeiro, o outro ponto, vou ser mais drástico, dizer que há um desinteresse do governo. Porque o governo é mais partidário do que do povo, posso assim dizer. Então, em outras palavras, estamos a dizer que o governo não está preocupado na solução da pacificação do país, não? Não exatamente, posso assim dizer. Eles querem que o outro lado aceite as suas condições sem revidar. Ou seja, eles sempre vão fazer o quê? Vão fazer um marketing enganoso, dizendo: nós queremos dialogar, nós queremos dialogar, nós queremos dialogar, nós queremos dialogar. Mas no fim não há nada. Não há nada. E outro porém, eles fazem os diálogos. E, por exemplo, agora aumentaram mais partidos para o próximo encontro de diálogo, mas nunca citam o nome de VN7. Estamos a falar exatamente da nova democracia. Não só. Não. Outros partidos. Há outros partidos Que que vão ser a Chamado. Revolução Democrata, o PAUM e outros partidos que vão ser inclusos no diálogo de reconciliação. Isso é bom. Isso é muito bom. Só que tem um porém. Não estão a pôr o verdadeiro opositor para este diálogo. Nós devemos ter em causa que tem um verdadeiro opositor para que isso tenha um fim. O VN7. Eu digo o seguinte: se o VN7 convocar manifestações, quem será ouvido é o VN7. E aí mesmo as manifestações que estão a ocorrer esses dias é devido o decreto do povo, como ele diz. O VN7 diz que ele dá o decreto do povo. Aquele que ele é o presidente elegido pelo povo. Então, todos reivindicam sobre os decretos que o VN7 lançou. Então, podemos dizer que é necessário que tudo isto aconteça para que possa ser cumprida aquelas medidas, porque acho que vai ao encontro da prática daquelas medidas que o Venâncio Mondlane anunciou. Por exemplo, vamos olhar para a redução de vida, de custo, né? Sim, as pessoas, aquilo é uma medida que está lá no decreto do povo, e esse povo está lá também a exigir que isso se implemente, não é? Exatamente. Por exemplo, as 6 novas medidas que o governo lançou, tem lá várias coisas, só que existe uma discrepância. Algumas coisas são simplesmente centrais, quer dizer que nem todo mundo tem direito a algumas coisas, como, por exemplo, a medida 14, 15, 16, que fala sobre o financiamento de alguns empreendimentos. Quer dizer que o Maputo não está incluso. Está a falar exatamente do apoio às iniciativas dos jovens. Sim. O Maputo não está incluso. Ou seja, não é uma unidade nacional. Aquilo não é uma unidade nacional. Aquilo significa que existem prioridades. Não. E aquilo deveria ser totalmente nacional. Então, o VN7 reivindica em torno disso. Ele quer que tudo seja nacional. Todo mundo tenha oportunidade. Não importa se é de Maputo ou de onde.
todos de Rovuma ao Maputo, todos devem ter o quê? Uma oportunidade. Então, a igualdade, a igualdade. Todos são iguais perante a lei. É isso que eu acho que o M7 defende. Então, o nosso presidente da República, eleito pela Constituição, pelo todo o processo eleitoral, ele deve analisar, perceber o que ele quer. Quer um país com estabilidade política durante o seu governo de 5 anos, certo, ou quer um governo de 5 anos com várias turbulências, porque haverá várias turbulências. Eu digo o seguinte, nesses 100 dias que o VM7 deu, os 100 dias do VM7 já começaram. Só que os 100 dias do Chapo começaram agora com relação às 100 medidas. Ou seja, quando acabar os 100 dias do Venâncio, haverá um problema se as medidas não forem exatamente cumpridas. Eles devem entrar num consenso antes que cheguem fim de os 100 dias. Eles devem chegar a um consenso. Isso não é um pedido, é uma obrigação e um dever que deve ser cumprido antes dos 100 dias. Muito obrigado pela tua opinião. Volto para si, Júnior, para perceber, vamos olhar um pouco sobre as consequências, né, desta exclusão. Estava a falar há pouco tempo sobre a destruição. Seria esta destruição relacionada, né, à consequência da exclusão do Venâncio Mondlane? Outras palavras, quero entender se o povo está revoltado porque o Venâncio Mondlane é rejeitado ao diálogo e prefere ir às ruas, ou nem por isso? Quanto às consequências da exclusão do VM7, nós vamos perceber que este é um caso muito, na verdade, complicado de se resolver. É complicado. Porque a sua exclusão, tendo em conta primeiro que o VM7 é tido como o presidente do povo. Ele não obstante, é legítimo no povo. Do povo, não é? Não obstante, o presidente Chapo é o presidente eleito, ou seja, consagrado legítimo pela Constituição da República. Exato. Então nós estamos a falar aqui de duas partes completamente opostas. Porque um tem o apoio do povo, não obstante o outro tem um apoio, ou seja, é consagrado legitimamente pela Constituição. Então aí é balançar-se o povo e a Constituição, o que é mais importante talvez? Deixa-me intervir um pouco. Tem uma coisa que tem na Constituição, a soberania reside no povo. Exato. Pode-se criar aquilo que chamamos de um tribunal popular. Sim. Ou seja, se existe um tribunal popular, pode-se validar o outro presidente. Ou seja, aquele que é elegido pelo povo. Porque a Constituição diz muito bem, a soberania não reside em si, mas reside em toda a população. Sendo assim, digamos que existem 2 governos no momento. Isso é um fato. Existem 2 governos no momento. Um governo que é legitimado pela Constituição e os órgãos do Estado, e aquele que é legitimado pela soberania do povo, que é o presidente elegido pelo povo, o VM7. Muito obrigado. Para o Júnior não perder o seu pensamento, estávamos a falar sobre as consequências concretas, né, desta exclusão do Venâncio Mondlane a diálogo. Pois é. Continuando aqui, como bem já havíamos dito aqui, temos duas partes completamente diferentes, não é? Onde temos um presidente que é o favorito, entre aspas, do povo, e temos o outro que somente tem a legitimidade de governar o país segundo a Constituição, porque a Constituição legitimou, não é? Tomou posse. Legitimou a posse deste presidente. Então, aí haverá uma drástica consequência devido à exclusão deste homem. Por quê? Porque o VM7 tem primeiro o apoio do povo. E tudo quanto ele fala, o povo obedece. Tudo quanto ele fala, o povo segue. Nós vamos perceber que de tudo que tem acontecido ultimamente, somente acontece principalmente pelas lives, não é? Ele só precisa fazer uma live, dar um certo decreto e o povo segue aquilo. Sim. E aquilo traz consequências, como eu falei aqui no início. A economia do país entrou em declínio. É uma das consequências que
vieram à tona ao país devido a essa exclusão. Primeiro porque nós vamos perceber que houve aqui uma parcialidade por parte dos órgãos que gerem este processo eleitoral, porque estiveram mais a favor de um do que do outro. Porque o povo diz, em parte, não é, que o VM7 é que é o vencedor destas eleições. E nós vamos perceber quem é aquele que elege o presidente. Mas tudo bem, esses que estão nas ruas a manifestar são a maioria, que é aqueles que estão em casa. Eu acho que isto é algo inquestionável, porque nós vamos perceber o que tem acontecido, por exemplo, quando este mesmo homem sai às ruas, não é? Quando o VM7 sai às ruas, nós vemos uma massa de gente seguindo este homem. Praticamente não há caminho para um carro. O trânsito fica parado e as pessoas podem até deixar de fazer as suas atividades, não é? Só para saírem à rua e ter com este homem. E nós vamos perceber que este é um homem que verdadeiramente tem o apoio do povo. Mas achas que se um dia o presidente Chapo sair à rua, as pessoas não vão fazer o mesmo? Quero afirmar e reafirmar que não. Não será possível. Se isso porventura acontecer, quero acreditar como uma forma de apresentar-se a ele e reivindicar, não é? Porque o povo, eu quero crer que não estará lá para o apoiar, a não ser que leve consigo, não é? Um contingente policial, não é? Para que ele possa... Como aquilo que vimos na tomada de posse. Muito obrigado pela tua contribuição. Volto para o Belton. Se um dia o presidente Chapo decidir convidar o VM7, o que deve ser levado à mesa do diálogo? Qual é a agenda concreta? Eu acho que o VM7 já falou sobre a agenda. Ele já escreveu, quando o presidente Nilson estava em posse, em poder, ele lançou uma carta sobre os possíveis pontos de agendas a serem discutidos. E essa carta não foi respondida. E nem foi lhe chamado para discutir. E veja o seguinte, quando ele chegou aqui, no dia 9 de janeiro, ele disse que ele está pronto para o diálogo. Ele disse que estava pronto para o diálogo. E ainda assim, tomou posse no dia 9, consoante ele. Ele tomou posse no dia 9 no aeroporto internacional de Mavalane. Ou seja, sendo assim, e nesse mesmo dia acontecia um diálogo. Como é que isso é possível? Sabendo que ele fez uma live e disse o seguinte, que ele iria aparecer no dia 9. Por que não esperaram até a tarde para fazer um diálogo com ele? Então, significa que há medo de convidar, não sei, por causa daquelas medidas que ele colocou, daqueles pontos para a agenda, não é? O medo sempre vai existir em qualquer tipo de negociação. O medo de perder e as suas condições não serem aceitas. Isso é a arte da negociação. Nós lutamos para que os nossos propósitos sejam aceitos. Ou seja, as nossas condições devem ser aceitas. E também respondendo a uma questão, as consequências são drásticas. Primeiro ponto, a instabilidade do país. O país tem estado, isso é um fato. É um fato. Hoje em dia não há segurança para viajar. Sim, pode ir agora à cidade. Você vai dormir na estrada. Pode ir agora à cidade e achar que vai voltar, mas você não volta. Porque de repente há uma manifestação. É uma consequência bem visível. Outro ponto, o custo de vida aumentou. Primeiro ponto, a economia tem vários fatores. Primeiro, começamos do negócio informal para o negócio formal, para médias e pequenas empresas e grandes empresas, indústria. Sendo que se a nossa economia está mal, acontece a que chamamos de inflação da moeda. E a inflação da moeda, existem vários fatores para que isso aconteça. A estabilidade do país, a importação, a exportação de mercadoria. Chegamos a um tempo que não havia exportação, nem importação de nenhum material ou obra-prima. Não existia nada. O país estava fechado porque assim o VM7 declarou. Muito bem, vai me desculpar por te cortar, estamos a correr com o tempo. Volto para si, Júnior.
como é que olha, se um dia o presidente Chapo decidir convidar o Venâncio Mondlane, o que é que deve ser levado à mesa do diálogo? Se um dia o presidente Chapo convidar ao VM7 para a mesa do diálogo, há pontos essenciais que devem ser levados a este debate. Primeiro, estamos a falar aqui da pacificação do país, não é? É um ponto muito importante, porque para que tudo esteja bem numa nação é preciso que esta nação esteja em paz. Exatamente. Não é? Enquanto uma nação ainda estiver em conflitos, a sua organização será muito difícil. Não é? Estamos a falar aqui da pacificação, porque com a pacificação nós vamos ter o quê? O melhoramento daquilo que é a economia do país. Muitos vão investir. Estamos a falar aqui do custo de vida, pode baixar drasticamente. Estamos a falar aqui da importação e exportação de produtos, não é? Isso pode acontecer de uma forma mais dinâmica, não é? Porque o país estará em paz. Mas, se ainda houverem conflitos, então quer dizer que ainda haverá esta instabilidade instalada no nosso país. Então, o principal prato que deve ser levado, assim, que é a mesa do diálogo, é a pacificação do país, porque a pacificação do país vem consigo, ou seja, traz consigo alguns termos e condições para o melhoramento daquilo que é a vida dos moçambicanos também. É o ponto principal, a pacificação do país. Quero crer que sim. Exatamente. A pacificação acho que é o que faz um país ser o que é. Porque se um país é instável, não há como progredir. Nós vemos isso na Libéria, Síria. Esses países, quando estavam estáveis, mesmo o próprio Dubai antigamente era estável, mas depois de um certo tempo ele ganhou estável e depois exploraram o que tem de bom e evoluiu. Há 30 anos já o Dubai não era assim como está hoje. Não era assim como já. Então vou pedir aí mesmo em gesto de últimas considerações, deixar a mensagem para quem está a acompanhar o programa ou mesmo para o próprio presidente da República, assim como o presidente do povo, assim como ele se intitula. Eu acho que devem arranjar uma organização neutra para organizar. Primeiro, arranjar uma organização neutra para que haja um diálogo. Porque pode ser uma organização nacional ou internacional, mas deve ser uma organização de moderadores que não tenha nenhum benefício imparcial, neutro, porque ele não, quando arranjamos pessoas políticas para serem moderadores, eles têm benefício. Estão a favor de um certo grupo, então eles terão um benefício ao fazer aquilo. Então deve ser um elemento neutro ou uma organização do Estado Civil, uma organização civil independente. Muito obrigado a todos os espectadores. Eu quero que os dois cabeças sentem e conversem sobre a situação do nosso país e resolvam esse conflito, porque será benéfico para todo mundo. Muito bem. Júlio, considerações finais, meu amigo? Bom, como gesto de considerações finais, dizer que há uma necessidade mesmo de organizar-se aquilo que é o nosso país, não é? Mas para que esta organização venha à tona é necessário que as duas partes encontrem-se e sentem para dialogar aquilo que é a causa do povo moçambicano, não é? Porque vamos perceber que se esta situação não resolver-se ainda no estado prematuro em que está, vai tornar-se algo agravante com o passar do tempo e vai sair do controle até daqueles que têm o controle disto agora. Então há uma necessidade de encontrarem-se ambas partes e resolverem este problema de modo que o país tenha a sua... ou seja, entre em equilíbrio mais uma vez e tudo se organize, não é? E agradecer, não é, pelo convite que me foi aqui dado e agradecer também a todos os internautas que estão aí a ver o programa. Bom, eu que agradeço muito por ter aceito este convite e agradeço a si também que sacrificou o seu tempo para ouvir aquilo que são opiniões que os nossos painelistas trazem aqui a este debate. E espero que faça parte dos nossos inscritos para não perder os próximos debates.
eu volto com mais debates e tchau.